Olá, primeiro ano, agora primeiro ano, né? Não são mais nono ano, não são mais primeiro grau, agora são segundo grau, ensino médio, né? Nem existe mais segundo grau, é ensino médio. Boas-vindas ao ensino médio, né? A todos vocês. Parabéns a quem chegou até o ensino médio, muito importante. Passar por essa fase dos estudos e ultrapassar também essa fase dos estudos. Eu quero que vocês terminem o ensino básico, vão para a universidade, vão para o ensino técnico, sigam seus sonhos. Acho que a ideia é exatamente essa, né? E aqui é só mais uma etapa desses sonhos e parabenizo vocês por terem ultrapassado lá todo o ensino fundamental. Então, como vocês sabem, meu nome é Alan, né? A gente já está junto há 3 anos agora. E vocês agora vão ver um lado meu que não está relacionado apenas com geografia, mas também vou trabalhar com vocês, vou introduzir aqui uma perspectiva de uma disciplina nova das que vão surgir com essa nova fase da educação de vocês. E o nome da disciplina é filosofia, certo? A gente vai falar um pouco sobre, nessa aula daqui, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é filosofia, o que é que se estuda em filosofia, certo? E vamos seguir lá para o caderno de aprendizagens. Mas antes, vamos passar para o próximo slide aqui. Antes disso, eu vou falar para vocês sobre essa querela, toda essa questão que está acontecendo agora na escola, do ensino híbrido e do ensino remoto, certo? Que está acontecendo. Uma parte dos professores estão lá, uma parte dos professores estão aqui. Por que isso está acontecendo? Então, a gente vou discutir um pouco isso com vocês. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem colocar lá no grupo do Zap para a gente discutir um pouco sobre isso, debater e tal. Eu vou falar o que é filosofia, que é o objetivo do vídeo, que é a disciplina nova que vocês estão recebendo, né? E vou começar também com a trilha 1 do caderno de aprendizagem de filosofia. Agora, a filosofia também tem um caderno de aprendizagem, certo? E esse caderno de aprendizagem ele vai tratar sobre a busca pela sabedoria em diferentes culturas, certo? A gente vai debater também um pouco sobre isso mais para frente, tá ok? Bom, primeiro, ensino híbrido e ensino remoto, né? Como vocês sabem, o governador ele chamou o retorno das aulas. Na verdade, para vocês, ele tinha chamado o retorno das aulas lá para o dia 26 de julho. Só que aqui na cidade a gente está com problema no transporte. Aí, por conta disso, as escolas daqui decidiram começar as aulas apenas no dia 9 de agosto. Porém, alguns professores e algumas famílias também nos externaram isso. A gente considera que esse momento ainda não é um momento propício para o retorno das atividades escolares. Por quê? O número de casos da pandemia, ele diminuiu, mas não diminuiu em um nível seguro para todas as pessoas. A vacinação ela ainda não avançou bastante, né? Ele não avançou nem para professores de direito, eu tomei apenas uma primeira dose. A grande maioria da escola tomou apenas a primeira dose, né? Não temos as duas doses ainda. Quem dirá os estudantes, que aí não tem nem, infelizmente, a gente não tem nem perspectiva de vacinação de adolescentes e crianças. Então a imunização ainda está muito baixa. E os protocolos que a secretaria propôs, apesar de todo o esforço da diretoria para tentar fazer o melhor, criar o melhor espaço para vocês, os protocolos ainda são insuficientes, né, para segurar essa pandemia que, infelizmente, é avassaladora e contamina e infecta várias pessoas. Então, por conta disso, a gente manteve esses professores aqui, né, professor Alan, eu, né, professor Alan, professora Cirlei, professora Mislene, professor Jefferson e também Jaqueline, né, pedagoga da escola, a gente decidiu manter as atividades remotas, certo? E aí, no caso de vocês, o que interfere na vida de vocês, né? É que eu e o professor Jefferson, a gente vai continuar com as atividades remotas. A gente não vai para a escola fazer o regime híbrido, fazer o regime semipresencial que está sendo proposto, certo? Isso daí seguindo uma orientação do sindicato, isso daí seguindo uma orientação do colegiado escolar também, que decidiu pelo não retorno. Isso daí seguindo esse cuidado com a saúde que a gente pretende ter, não só com a nossa, mas com toda a comunidade escolar. Tem uma ação na justiça para tentar barrar esse retorno das aulas, que está sendo julgada também, e a gente espera que ela seja julgada positivamente pelo não retorno, né, para voltar para o ensino remoto. Mas assim, no caso de vocês, aula minha, e aí a minha aula, com o primeiro A, eu tenho aula de Geografia, Filosofia e Sociologia.
E com o primeiro B, eu tenho aula só de filosofia e sociologia, certo? Então, todas as minhas aulas serão remotas. A aula de geografia do professor Rodrigo, não, ele vai dar aula na escola. E o professor Jefferson de matemática também dará aulas remotamente, certo? Isso daí seguindo lá os horários propostos no horário que está no grupo da turma, ok? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar lá que eu vou estar a postos durante o horário de aula, como eu sempre tive durante o ensino remoto. Bom, mas vamos lá. Vamos para a disciplina agora, né? O que é filosofia, né? O que significa filosofia? Bom, filosofia, vamos primeiro para a palavra, né? Acho que muitas pessoas devem ter ouvido falar já dessa explicação, mas quem não ouviu, vai ouvir agora. Filosofia, ela é a junção de duas palavras gregas. A primeira, filia, que significa amor, amizade, que é o mesmo radical de filantropia, quer dizer, você ajuda outras pessoas, de filologia, né? A galera que gosta das palavras, né? Que é a área do professor Cláudio, por exemplo, e tudo mais. Sofia, por outro lado, ela vem de uma outra palavra grega que significa sophos, que significa sabedoria, certo? Então, a filosofia ou filosóficos é a pessoa que possui amor à sabedoria, é a pessoa que nutre uma amizade com a sabedoria. E aqui é muito importante a gente prestar atenção nessas palavras aqui, né? O amor, a amizade, quando ele trata aqui, ele trata naquele sentido de gostar de algo, de querer estar perto de algo. E é interessante isso que a filosofia, ela é essa atitude de querer estar perto, de querer conhecer mais, de querer estar mais próximo possível da sabedoria. Porém, sabendo que o objeto do meu amor, que no caso é a sabedoria, ele nunca vai ser alcançado, ele nunca vai se tornar um eu. Certo? Vocês aí, muitos de vocês, não agora, né, que a gente está na pandemia, mas deviam estar namorando, por exemplo. Ou vocês gostam das pessoas, né? Gostam, tem seus amores aí, né? Por um menino ou por uma menina. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar próximo de alguém, mas ao mesmo tempo esse estar próximo nunca é uma... Eu vou me confundir com aquela pessoa, né? Eu sou um e a outra pessoa é outro. Mas a gente quer estar próximo, certo? Mas estar próximo não quer dizer que os dois vão virar um só. Deu para entender a ideia? Então, amor à sabedoria é isso. Eles querer estar próximo de, mas nunca se confundir com a sabedoria. Então, a filosofia é essa disciplina, né? Essa área do conhecimento, essa atitude humana que é dedicada ao pensamento em todas as suas formas, certo? É dedicada a compreender que ninguém possui o conhecimento absoluto, ninguém domina a sabedoria. Porque todos nós somos seres limitados, ninguém consegue ter um conhecimento infinito. Só que poderia ter um conhecimento infinito era Deus, se ele existir, certo? Porém, mesmo que a gente não possua um conhecimento absoluto, infinito, todos nós temos a capacidade de refletir e buscar esse conhecimento. Então, a filosofia é essa, como é que eu posso dizer assim? Vou chamar de disciplina, né? Porque a gente está no contexto escolar. É essa disciplina onde a gente exercita ao máximo a nossa capacidade racional. E aí, pensando que todo ser humano possui capacidade racional. Vocês já estudaram isso, né? Vocês sabem que o que caracteriza o ser humano é a sua racionalidade. E na filosofia a gente vai utilizá-la até o limite, certo? Vai trabalhar com ela até o limite. E é isso que a gente chama de atitude filosófica diante do mundo, né? Por que a gente usa a racionalidade? Por que a gente usa a razão? Primeiro, para pensar sobre questões, resolver problemas, ou para conhecer mais sobre o mundo. Nos três casos, a gente está saindo do chamado senso comum. O que é o senso comum? É o que a gente chama de conhecimento irrefletido. É o conhecimento que nós já possuímos sobre a realidade, sobre o mundo, mas pelo qual a gente não sabe de onde é que ele veio, a gente não reflete muito sobre ele, a gente apenas utiliza ele para agir no mundo, certo? Um exemplo de senso comum são as tradições. A gente recebe tradições de nossos pais, de nossos avós, da sociedade que a gente vive, mas a gente não reflete muito sobre eles. Às vezes a gente passa a refletir sobre eles, passa a pensar, pô, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que pensar deste modo? Eu não posso pensar de outro modo,
né? E aí, quando você começa a pensar, refletir sobre isso, você sai do senso comum e passa a ter uma atitude crítica com relação ao mundo. Você começa a desenvolver o pensamento crítico com relação ao mundo. Você começa a se espantar. E o espanto aqui não é de susto, assim, eu tô no susto, tal, sei lá, filme de terror, tá ligado? O espanto aqui é você começar a se questionar sobre as coisas. Começar a não tomar as coisas como dadas, como realidades que estão aí, sempre estiveram aí, desse modo, e começar a se questionar sobre o que compõe elas, quais são as causas que estão por trás delas, o que existe além delas, né? Por isso que a gente chama dessa relação de espanto com a realidade, né? Que é assim, não aceitar nenhum conhecimento, nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma definição, sem antes refletir sobre isso, sem antes parar para pensar sobre ele. Entendeu? Isso caracteriza a atitude filosófica. E a atitude filosófica ela está muito ligada também com a autonomia e com a liberdade. Por quê? Porque pensar criticamente e ter uma relação de espanto com a realidade também significa pensar por si, não aceitar o pensamento de outras pessoas. Vocês vão começar a se acostumar comigo. Acho que eu já falei isso na aula de geografia, mas vocês vão se acostumar comigo falando com vocês que vocês não devem acreditar no pensamento de ninguém. Tu não pode acreditar nem mesmo no meu pensamento. Assim, sem parar para refletir. Vocês têm que procurar, pesquisar, ver se eu estou certo mesmo. Se eu estiver errado, vocês vão me questionar, certo? E isso tudo é um exercício de autonomia, de liberdade que vocês podem ter, certo? Por quê? Porque vocês vão pensar por si mesmos e não pela cabeça, e não pelas ideias e pelas atitudes, pelas vontades, na verdade. Pensar por si, não pela cabeça e pelas vontades de outras pessoas, certo? E aí, por fim, há um sentido prático também em estudar a filosofia, que é o que eu chamo aqui de exercitar o pensamento complexo, né? A gente sabe que o mundo, ele é um mundo muito complexo, né? A gente está estudando, vocês estão agora aí na escola e vocês estão estudando português, matemática, CPT, física, química, agora que vai começar, artes, inglês, filosofia, geografia, sociologia. Então, vocês vão começar a estudar vários elementos diferentes da realidade, cada um em uma caixinha. A filosofia ela ajuda a articular essas várias ideias para conseguir entender uma realidade que se apresenta de maneira única para a gente. Quer dizer, você não vê aí separado no mundo, ali está a matemática, ali está a química, ali está a geografia. Não, tá tudo aí, entendeu? Geografia, química, matemática, tudo. O mundo é um só. Mas para entender esse mundo como sendo um só, com tudo que ele tem, a gente precisa exercitar isso que eu chamo de pensamento complexo. Complexo por quê? Porque ele articula vários elementos diferentes, várias características diferentes do mundo, certo? E a filosofia ajuda a gente a pensar dessa forma. Bom, deixa eu ver se tem outro slide aqui. Tem. O que é estudado em filosofia? Vocês vão ter filosofia. Eu acho que vocês ainda estão no currículo antigo, vocês não entraram no novo ensino médio, então vocês terão filosofia durante os próximos 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano. E durante esse percurso todo, vocês vão estudar 2 blocos de conteúdos. Um primeiro bloco de conteúdo que são os temas de debate. São 5 grandes temas clássicos. Eu não coloquei o quinto aqui, mas ele está aqui escrito do lado. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque ele é o menos cobrado, na verdade. Para vocês do ensino médio, né? Pra gente que eu já estudei filosofia, então é um bocado de coisa que a gente fala. Mas assim, são 5 temas clássicos da filosofia que são debatidos durante o curso de filosofia na escola. Quais são eles, né? Ética e moral. E aí, cada tema desse tem um problema, tem um questionamento. Isso é muito importante, gente. A filosofia, eu gosto de pensar assim, né? Que a filosofia, ela se trata muito mais das perguntas que são feitas do que das respostas que ela produziu, né? Ela se trata muito mais das perguntas que são feitas. Ela ensina a gente a questionar o mundo, certo? Então, o que é importante na filosofia? A filosofia é muito mais isso aqui
do que a exclamação. A filosofia é muito mais a interrogação, a pergunta. Saber perguntar, saber qual é o problema que está sendo tratado, saber como resolver esse problema que foi levantado para a gente. Certo? Então a filosofia ela se trata muito mais de questionar, do questionamento. Certo? E quando a gente fala de ética e moral, o questionamento que ele traz é esse. O que é o justo? O que é a justiça? O que significa agir certo ou agir errado? Qual é o critério para definir o que é o certo e o que é o errado? Certo? Eu acho que quando eu terminei essa frase aqui, muito de você já deve ter alguma resposta pronta na cabeça. Mas toda resposta para essa pergunta daqui, ela pode guardar algum tipo de problema. Um outro problema derivado desse primeiro. E é aí que surge a filosofia. Quando você passa a questionar a sua realidade, o que você já pensa sobre a realidade, o que é justiça, o que é certo, o que é errado, você está filosofando, você está produzindo um conteúdo para si mesmo e você não está simplesmente aceitando o que foi dado para você. Beleza? Então, o problema da ética moral é esse, não o problema da justiça, o problema do que é o certo, o que é o agir certo, o que é o agir errado. O segundo tema de debate grande é a política. E aqui, gente, ó, ética e política vão ser os temas que a gente mais vai debater o tema que a gente mais vai debater em filosofia. Por quê? É porque são temas que dialogam com as outras humanidades, a filosofia está dentro das ciências humanas, e é o tema que é mais cobrado também em provas externas, como o Enem, que eu acho que muitos de vocês vão fazer. Bom, política, qual é o problema da política? Né? A política ela trata de qual a melhor forma de viver em sociedade, qual a melhor forma de viver em um ambiente coletivo, em um ambiente que muitas pessoas compartilham espaço, compartilham recursos, compartilham bens, compartilham ideias. Certo? Qual a melhor forma de conviver? Qual a melhor forma de governo? Como é que funcionaria um Estado que abarca um grande número de pessoas? Certo? Qual a forma mais justa de organizar a vida e sociedade? Então você já tem uma articulação entre problema de política e ética. Certo? E por aí vai. Teoria do conhecimento, o terceiro grande tema de debate, também bastante cobrado, mas menos do que política e ética, ele vai tratar exatamente sobre isso, né? O que é a verdade? Existe uma verdade absoluta? Existe uma verdade definitiva para tudo, uma verdade final? E se ela existe, é possível que nós possamos conhecê-la? Há um meio, um método, uma forma de conhecer? Teoria do conhecimento, gente, é a parte da filosofia que trata dos métodos científicos, certo? A gente sabe que o método científico foi capaz de desenvolver várias invenções, vários avanços tecnológicos, mas ele está baseado em um critério de verdade, ele está baseado em uma metodologia que possui um critério de verdade. E quem é que produz esse critério de verdade, né? Quem é que formula esse critério de verdade? São exatamente os filósofos da teoria do conhecimento que a gente vai estudar, se não esse ano, mais para frente, né? Mas vocês vão ouvir falar muito sobre eles também. E por fim, gente, a lógica. Lógica, ela não é um problema filosófico, mas ela é uma forma de organizar o pensamento e as reflexões, certo? De forma coerente. De forma coerente que eu digo é, a partir de uma premissa e de outra premissa, vocês chegam em uma conclusão, certo? Então a lógica é essa parte da filosofia que vai estudar a forma do questionamento filosófico, a forma da investigação filosófica, a forma do discurso. O discurso é isso aqui, é a fala, a escrita, a forma do discurso. Para ele ser filosófico, ele precisa ser lógico, porque a lógica é o que garante a coerência, a coesão das ideias, que a primeira e a segunda ideia gere uma terceira ideia, uma conclusão, uma síntese a partir delas. Beleza? E aí, assim, são os temas de debate. O segundo ponto é o que a gente chama de história da filosofia. E aí, na história da filosofia, a gente vai estudar os conteúdos, as respostas que grandes filósofos do chamado cânone filosófico produziram. Aí aqui eu coloquei esse slide aqui, né, da Mafalda. Que a história da filosofia ela é marcada por quem? Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, que são filósofos da filosofia antiga, ó, filosofia da Grécia Antiga e do mundo grego, né? Sócrates é considerado o pai da filosofia. Platão, o primeiro cara que sistematizou a filosofia da forma como a gente conhece. Aristóteles, se você hoje a gente tem uma escola dividida em disciplinas, quem criou as disciplinas todas basicamente foi Aristóteles, certo? É,
Depois deles tem a filosofia medieval, que são os pensadores do cristianismo. Aí a gente tem vários filósofos que articulam teologia, o pensamento sobre Deus, e filosofia para entender a natureza de Deus, né? Mas não tem nenhum aqui no quadrinho. Filosofia moderna, que aí trata são os pensadores do Renascimento e do Iluminismo, que são temas que vocês já estudaram em história. E aí é pensar que Renascimento e Iluminismo foram movimentos filosóficos, certo? Que inspiraram revoltas, que inspiraram revoluções no mundo. E, por serem movimentos filosóficos, eles foram, obviamente, impulsionados por filósofos. Por exemplo, do Renascimento aqui a gente tem Hobbes, a gente tem René Descartes, Hobbes que pensou sobre o Estado moderno, Descartes que pensou sobre o indivíduo, né? O penso, logo existo, né? O cogito cartesiano. E no Iluminismo nós temos aqui Rousseau, Kant e Hegel, certo? Três pensadores da época da Revolução Francesa, da época do Iluminismo, da época em que o antigo regime estava caindo e eles estavam pensando como é que seria a sociedade depois que o antigo regime caísse, né? Depois que a monarquia absoluta fosse destroçada. Então, se lá em história vocês veem a parte histórica do Renascimento e do Iluminismo, aqui em filosofia a gente vai estudar o que esses autores pensaram e como essas ideias deles influenciaram aqueles movimentos históricos que vocês viram lá com o professor Aline. E por fim, gente, filosofia contemporânea, o único que tem aqui é o Nietzsche, né? E a Mafalda também, né? Que ela está se colocando na história da filosofia, porque poderia ser a Mafalda, poderia ser você, poderia ser eu. Nós estamos aqui pensando filosoficamente também, então a gente pode se considerar o filósofo contemporâneo, porque tudo o que foi produzido do século XIX para cá é considerado filosofia contemporânea. Então aí se você tem uma par de pensadores e uma par de ideias aí, uma par de problemas que foram criados a partir do século XIX. Bom, é isso, né? Acho que acabaram os slides, deixa eu conferir aqui. Acabaram os slides. Bom, para casa, né? Porque a gente só tem essa aula. Eu quero que vocês leiam esse primeiro ponto aqui, ó, gente. Trilha 1, tá vendo? A busca pela sabedoria em diferentes culturas. Eu quero que vocês leiam esse ponto aqui, ponto 1, e respondam essas três perguntinhas aqui, ó. Você sabe o que é a pluralidade de conhecimentos? Sabe como surgiu a filosofia? Já imaginou filosofar com os colegas? Certo? Responda assim no caderno o que é. Não aceito só sim ou não. Certo? Eu quero que vocês falem não e justifiquem. Beleza? Porque agora vocês são ensino médio, vocês estão num curso de filosofia. Então, por que sim, por que não? Não é resposta. Por que sim, por que não? Não fala nada. Certo? Eu quero que vocês justifiquem. Se você não se imaginou filosofar com colegas, por que você nunca se imaginou? Filosofia nunca fez, nunca apareceu na sua frente, ou você não gosta de pensar, por que você não gosta de pensar? Eu quero que vocês escrevam e justifiquem o que vocês estão colocando no papel. Belezinha? É isso, gente. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida eu tô lá no Zap, certo? A gente vai conversando por lá. Até mais. Tchau.